Vem, Divino Espírito Santo, toma posse de todos nós. Eu estou pensando da força de Deus, Espírito Santo. E nós convocamos, fazemos um convite. Vem, Espírito. Não posso viver sem sua força, Divino Espírito Santo. O Espírito Santo é dado a Jesus Cristo. Quando Maria disse sim, a força do Divino Espírito Santo a penetrou. Desceu a força, o amor, a plenitude do Divino Espírito Santo sobre Maria. Porque o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Deus dá o Espírito Santo ao seu Filho e formou Deus Filho no ventre de Maria. A encarnação aconteceu por causa da força do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus tinha 30 anos, em Lucas 3, versículo 21, abre sua Bíblia, é o batismo de Jesus. Jesus foi batizado no Espírito Santo. A força do Espírito Santo veio para aquele carpinteiro, que era Deus. E algo aconteceu com a natureza humana dele. Lucas 3, versículo 21. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus foi batizado. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como a pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho bem-amado. Em ti ponho a minha afeição, ponho todo o meu amor em ti. Deus Pai falou para Jesus: Tu és o meu Filho bem-amado. Em ti ponho toda a minha força. E você? Pentecostes aconteceu com Jesus. Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Jesus recebeu a unção do Espírito Santo. Jesus recebeu poder para a vida pública dele. E ele passou a ser um benfeitor, curando todos os que o diabo tinha escravizado. Porque Deus estava com ele. Com a descida do Espírito Santo, começou o tempo da salvação, o tempo de libertação de Satanás. E Jesus mandava até nos espíritos impuros, e eles obedeceram Jesus. Nós estamos falando de receber uma força que é Deus. Deus Pai deu o Espírito Santo para seu Filho Jesus, para a encarnação. E Deus Pai derramou o Espírito Santo sobre Jesus Cristo para começar a vida pública e para derrotar as forças do mal.
E daí Jesus poderia dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus Cristo recebeu a força para evangelizar, a unção. Jesus recebeu palavras de sabedoria, a unção, a inspiração. Podemos ler a passagem de Lucas 4, a partir de 14. Jesus então, cheio da força do Espírito Santo, voltou para a Galileia. Ele foi criado na Galileia, na cidade de Nazaré. Ele tinha mudado para Cafarnaum, mas ele voltou para a cidade onde ele foi criado. E a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos, porque as palavras de Jesus tinham a força do Divino Espírito Santo. Vamos continuar lendo. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga um dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. A força, a plenitude do Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu, uma unção, uma penetração do Espírito Santo, porque me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. A força para evangelizar vem com o Divino Espírito Santo. A força para milagres, para sarar os contritos de coração. A força para anunciar aos cativos a redenção. A força para que os cegos possam restaurar a vista. A força para libertar as pessoas do demônio. Para publicar o ano da graça do Senhor. É muito importante a força do Espírito Santo em cada um de nós. Jesus estava carregado de energia, com a energia do Espírito Santo. E as palavras de Jesus estavam carregadas com energia, com força, com unção do Divino Espírito Santo. Jesus tinha uma palavra nova, um ensinamento novo e de autoridade, porque a força, a plenitude do Espírito Santo estava nele. Jesus começou a fazer milagres, por causa desta força que estava nele. Ele é Deus, mas a humanidade dele ficou cheia do Espírito Santo. E a mesma coisa pode acontecer com nossa humanidade. A força de Deus pode vir dentro de nós. É uma nova era, uma vida nova. É a graça de renascer. Estamos falando de uma força de libertação, uma força de evangelização. E quando isto acontece, a pessoa tem maior união com Deus. A pessoa é movida para orar. Batismo no Espírito Santo. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. Estando ele a orar, quando desce o Espírito Santo, a pessoa começa a orar, como nunca fez no passado. O céu se abriu, e o Divino Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea,
como uma pomba, e veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem amado, em ti ponho toda a minha afeição. Jesus, pessoa de oração. Nós também, pessoas de oração, quando o Divino Espírito Santo desce sobre cada um de nós. Jesus mandou os apóstolos evangelizar e milagres aconteceu. E Jesus fez uma oração. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios e pequenininhos, revelastes aos pequenos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Algo acontece quando nós nos abrimos ao Espírito Santo. Temos a força para falar, sereis minhas testemunhas. Milagres podem acontecer. Nós temos uma nova vida de oração. O interessante é que Jesus é o Cristo. É o cheio do Espírito Santo. E Jesus nos dá o Espírito Santo. Sim. Você quer a força do Espírito Santo? Vai falar com Jesus. É aquilo que Ele faz. Ele mesmo fez questão de dar o Espírito Santo. Pode abrir a sua Bíblia para João 20, versículo 21 e seguinte. E Jesus disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. João 20, 21. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois destas palavras, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. O Cristo, o cheio do Espírito Santo, é aquele que nos mergulha no Divino Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E força. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Podemos lembrar o que João falou de Jesus. Ele que diz: eu vi, João 1, versículo 32. João 1, 32. João havia declarado: eu vi o Espírito descer do céu, em forma de uma pomba, e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar na água, o Pai, disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é Filho de Deus. Ele é Deus, Filho. Jesus soprou sobre eles
Recebei o Espírito Santo. É Jesus que nos enche com o Espírito Santo. E João diz: este é quem batiza no Espírito Santo, que enche as pessoas com o Espírito Santo, que dá a força do Espírito Santo para fazer bem a caminhada. É muito difícil, mas se nós tivermos a força espiritual do Divino Espírito Santo, aí é possível. Você quer a força do Espírito Santo? Gostaria de ser plenificado com o Espírito Santo? Esta força está à nossa disposição. Atos 1, versículo 4 e seguinte. Jesus ressuscitado apareceu aos apóstolos. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem ali o cumprimento da promessa do seu Pai. O Pai prometeu para nós uma força espiritual, a força do Divino Espírito Santo. Que ouvistes, disse ele da minha boca. E Jesus está dizendo: porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Batismo é mergulho. As pessoas são mergulhadas no Espírito Santo. E o Divino Espírito Santo pode penetrar na pessoa. A pessoa se abre, faz um convite: vem Espírito Santo. Nós somos ungidos, plenificados, mergulhados, deixados de molho para a força do Espírito Santo tomar posse de cada um de nós. Jesus falou para Nicodemos de uma vida nova, nascer de novo. Jesus falou sobre uma água viva que satisfaz, que tira a sede. Jesus falou que este Espírito Santo jorraria a partir de nós uma água viva. Versículo 8. É Jesus que está falando. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Vos dará uma força espiritual. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Que maravilha, não é? Uma força espiritual. Uma força para vencer o mal, para não cair mais naquelas tentações, para entender o que é de Deus e não é de Deus. Uma força para você falar para as outras pessoas de Deus. Descerá sobre vós o Divino Espírito Santo e vos terá força para falar de Deus para as outras pessoas. O Divino Espírito Santo está operando em nós, operando na igreja, e é possível ter uma vida espiritual, uma vida movida pelo Divino Espírito Santo de Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está vivendo em nós, nós vamos andar no caminho certo, porque teremos a força do Divino Espírito Santo.
Vem, Divino Espírito Santo de Deus, vem nos transformar, vem nos transformar.